Na África, Senegal, né, o bastião democrático da África Ocidental. A gente vem falando dos vários países ali que foram colonizados pela França, né, como Mali, como Burkina Faso, Níger, Gabão, vários países que nos últimos anos vem passando aí por golpes militares, por crises democráticas, e agora o Senegal. O Senegal, na África Ocidental, tem ali, né, um grande processo democrático há algum tempo, considerado das melhores democracias da África. Agora, o presidente, né, o Macky Sall, né, ele consegue ali mexer no Congresso, o Congresso aprova para que ele tenha uma extensão do mandato e se cancele, se adie as eleições no Senegal. A oposição fala que isso, né, é uma manobra dele para se manter no poder. Ele fala que não, que o mandato dele está bom e aí ele vai continuar por conta disso. E começa uma grande confusão nas ruas, colocando em xeque aí, né, a democracia do Senegal. Então, né, mais um caso, né, a África vem pondo já as frágeis democracias africanas, né, o Senegal era uma das principais, vem aí se deteriorando com um presidente que quer se manter no poder. A democracia sempre tem que ser vigiada. Importante isso. Você conquistou a democracia, vigie, porque senão você pode perder. Na Europa, né, aí entra, o bicho pega mesmo. A Hungria aprova a entrada da Suécia na OTAN. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, será o 32º membro da organização, a Suécia. A Turquia aprovou em janeiro, a Hungria aprova agora, depois de um ano, né, da Suécia pedindo aí, tinha alguns problemas com a Turquia, acabou aprovando. E o Viktor Orbán, que é aliado do Putin, né, não teve o que fazer, porque ele quer continuar na OTAN, foi pressionado aí pelos Estados Unidos e aceitou a Suécia. Mais um vizinho do Putin, certo? Ali, né, do lado dele, com tropas da OTAN. Tropas da OTAN significa tropas americanas, né? Então, a Suécia, que era um país historicamente neutro, se posiciona a favor da OTAN agora, ou seja, contra a Rússia. O Putin não gostou nada disso e a sequência do que aconteceu é pior ainda. Aí, nesse cenário, né, nós vamos ter aí um processo também da Alemanha, né, que é um país da OTAN também, é um país da União Europeia. A Alemanha vem aí usando, né, aprovando agora o uso recreativo da maconha, tá? Então, posse até 25 gramas da droga, né? A legislação autoriza a produção em larga escala, mas não comercial, para membros de clubes de cannabis, né? Você tem isso em alguns outros países também. Então, é mais um país, né? Essa discussão é forte, a discussão em relação à descriminalização da droga, ao porte e tudo mais, né? Vários países do mundo, Uruguai aqui, né, vários países do mundo aprovaram já essa lei, vários estados americanos, né, aprovaram essa lei aí da descriminalização. Esse é um tema que pode cair, tá? Então você precisa ter argumentos sobre ele, ok? Bom, e nível internacional, que a gente estava falando da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente chega aqui a 2 anos, né, dessa guerra. 5 questões chaves, né? Os países que mais deram contribuições à Ucrânia, né? A gente vai ter ali instituições da União Europeia, né? De modo geral, militar uma parte, humanitária a maioria da parte, né? E financeira também. E ali, né, a gente vai ter os Estados Unidos, basicamente militar, né? Os Estados Unidos ajudou demais a estrutura militar da Ucrânia. Mas são 2 anos, né? Há um risco aí da diminuição desse abraço ocidental na Ucrânia, principalmente porque é ano eleitoral nos Estados Unidos. Você teve mudança, a Polônia mudou de governo, deixou de ajudar a Ucrânia. Você tem aí um movimento que entrando num 3º ano, a Rússia, né, continua com os 17%, 18% do controle da área leste-sudeste, dos portos ali da região de Melitopol, Mariupol, né? Tem uma área muito forte, né, que a Rússia se manteve ali e não vai sair. Né? Você tem uma comparação de Guerra Fria, porque há um risco ali das tropas da OTAN entrarem na Ucrânia para ter um choque com os Estados Unidos, que seria né, uma catástrofe, uma possível 3ª Guerra Mundial. Isso poderia desencadear um processo igual esse. Porque os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, eles enviam armas e ajuda humanitária, mas não mandam soldados. Né? Soldado russo e americano não lutam um contra o outro. Assim era na Guerra Fria, assim é agora. Tá? Então, insegurança global, Reino Unido, União Europeia, né, tem preocupação desse conflito passado da Ucrânia, né, a OTAN vem se fortalecendo, convocou 90 mil soldados aí no último mês. Então, o cenário é tenso nessa região. Né? Então, continua, né, a guerra continua, possivelmente não terminará esse ano. Eleição americana pode decidir, né, o Trump tem uma tendência de ser um pouco mais isolacionista, de não pensar tanto em conflitos externos, né, ele pensa mais no processo interno. Então, o Trump tinha parado de financiar a OTAN, né? E quando o Biden volta, a OTAN cresce novamente. Então, assim,
né? Você tem cenários que podem modificar, né, essa guerra ainda. Hoje, se a guerra terminasse hoje, por volta de $500 bilhão para reconstruir a Ucrânia. A guerra não vai terminar hoje, então nós caminhamos para um cenário super complicado em relação a isso. E aí nós temos, né, a primeira entrevista do Putin para um jornal ocidental, né? Então, ele pega um super polêmico apresentador e repórter americano, né? E ele dá uma entrevista dizendo, não, está fora de cogitação eu entrar em países da OTAN, não vou entrar de jeito nenhum. Ele faz essa declaração ali, mas aquilo fica na cabeça dele, né? Tipo, não vou entrar na OTAN, né? Ele dá aquele resumo e rejeitou a ideia de invadir países da OTAN, mas as tensões geopolíticas na área aumentaram depois dessa entrevista, não por conta da entrevista em si, mas aumentaram. Primeiro, né, nós tivemos aí a morte de Alexei Navalny, né, o principal opositor do Putin, que estava numa cadeia no Ártico, uma cadeia de segurança máxima numa aldeia no Ártico, né? E o crime dele, né, por qual ele foi preso, não é exatamente um crime que deveria ser preso. Enfim, ele foi envenenado em 2021 e tudo mais. E aí, a questão é que Navalny não era um santo, né? Tinha várias declarações nazistas, mas o Putin também, né? Então, essa é a questão. Então, o Putin proibiu ele de participar, isso, né? E aí ele acabou morrendo. Mas a gente sabe, né? O Perigoso morreu também em agosto do ano passado, ninguém sabe que jeito, caiu um avião, não teve investigação. Vários bilionários que eram aliados do Putin morrem caindo da escada. Então, assim, o cenário do Putin é esse, tem eleição agora em março. O Navalny não era candidato, mas o Putin tirou um dos principais opositores a ele também do processo eleitoral, porque ele era contra a guerra na Rússia e da Ucrânia. Navalny era contra a guerra da Rússia e da Ucrânia. E o Navalny era muito forte, né? Era muito diferente dos outros. Tinha milhares, milhões de seguidores nas redes sociais, né? Tinha uma força de mobilização muito forte e enfrentou o Putin de todas as formas possíveis. O Putin, né, não assume, óbvio, mas sumiu com o cara. Né, com eleição agora, então, o Ocidente criticou demais o Putin, que deu essa resposta assim, cuidem da vida de vocês. Né, e aí, para piorar toda essa situação, o Macron, depois que a Suécia entra na OTAN, faz uma declaração dizendo assim, eu não descarto a entrada de tropas da OTAN na Ucrânia, ou seja, tropas ocidentais, tropas americanas, francesas, alemãs, mas principalmente americanas, lutando contra a tropa russa na Ucrânia. O Putin ficou revoltadíssimo com isso, ele já não estava gostando da Suécia ter entrado. Aí ele faz uma declaração e fala o seguinte, olha, o Macron, presidente da França, né, ele não descarta a possibilidade de enviar tropas para o conflito da Ucrânia, aí ele está adotando um negócio complicado. Por quê? O Putin disse assim, é um perigo, um conflito direto entre a OTAN e a Rússia, certo? Porque esse é o principal motivo da Rússia ter entrado na Ucrânia, segundo Putin. É não ter tropas da OTAN na sua fronteira, porque a Ucrânia queria entrar na OTAN. Vocês devem se lembrar desse processo. Então, Putin fala, eu não aceito tropas da OTAN na minha fronteira. Vou aceitar tropas da OTAN na guerra comigo? De jeito nenhum. E aí o Putin, né, ele faz basicamente uma fala seguinte, se o Ocidente está achando que só eles têm a arma nuclear de destruição da civilização, eu tenho também. Então, o Ocidente está colocando em risco armas que podem destruir, dizimar toda a civilização. E é verdade que o Putin tem hoje o armamento mais potente do mundo, que é o Satan II, né, que tem poder aí de destruição de 14 ogivas nucleares a 18 mil quilômetros de distância. Esse é o caso aí da resposta do Putin. Isso gerou uma tensão muito grande. Tá? Muito grande. Porque o Putin criticou a Suécia ter entrado e aí, rapidamente, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Suécia, Polônia e Alemanha descartaram a ideia de mandar gente para o território, o OTAN mandar soldado para o território ucraniano. Então, assim, mais ou menos não mexe com a Rússia, né? Então, não há tropas terrestres da OTAN na Ucrânia. Depois da resposta do Putin, ninguém foi falar, o Putin não tem coragem. O povo ficou com medo, tá? Então, esse foi o cenário aí da fala do Vladimir Putin.